Começa agora o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com notícias que marcaram a semana. E veja o que preparamos para esta edição. Joalheria Gaster terá que ressarcir segurança por gastos com uso obrigatório de terno. Enfermeira vítima de violência em postos de saúde será indenizada. Realização de perícia para verificar insalubridade é obrigatória mesmo que não haja pedido. E ainda, o que acontece se o empregado não realizar o exame demissional? Veja no quadro Quero Post. O Revista TST está no ar. E começamos o programa de hoje com um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. Os ministros determinaram a reintegração imediata de um trabalhador demitido depois de desenvolver doença ocupacional. E quem acompanhou esse caso e traz mais detalhes para a gente é o repórter Daniel Vasques. Olá, Daniel. Olá, Ana Amélia. O caso envolveu a Eaton Limitada, empresa especializada em gerenciamento de energia e que faz parte do consórcio que administra a Embraer. Em recurso à SDI 2, a empresa contestava a decisão do TRT em Campinas, que havia determinado a reintegração imediata de um empregado ao quadro de pessoal e o pagamento dos salários e demais benefícios, como convênio médico, vigentes na época da demissão dele. A decisão do TRT foi tomada com base no acordo coletivo da categoria, que garante emprego ao trabalhador portador de doença profissional ou ocupacional. O empregado teria comprovado que trabalhou para a empresa por mais de 20 anos e, durante esse período, passou por cirurgia e recebeu auxílio-doença em função da incapacidade laboral atestada pelo INSS. Os ministros da SDI 2 entenderam que a concessão da tutela antecipada, determinada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, atende ao que estabelece o Código do Processo Civil de 2015. Acompanhe os detalhes na reportagem. Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela antecipada ou de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, no entendimento dos ministros da SDI 2, sinaliza a necessidade de preservação do emprego até a solução definitiva do mérito. Conforme o relator, ministro Emanuel Pereira, ficou constatado que, na época da demissão, o empregado estava afastado das atividades em virtude de doença decorrente dos serviços prestados à empresa. O ministro citou trecho da Convenção Coletiva de Trabalho, reproduzida em acórdão do TRT, e que estabelece a garantia de emprego ao trabalhador portador de doença profissional ou ocupacional. Constata-se que o relator do mandado de segurança pautou-se em prova documental pré-constituída a comprovar a verossimilhança da alegação do impetrante, ora recorrido, a saber, o desenvolvimento de doença relacionada com o desempenho de atividade laboral em favor do reclamado, situação cuja previsão em norma coletiva de trabalho lhe confere proteção contra a ruptura de relação de emprego como fundamentos para deferir liminarmente a reintegração e depois confirmar a ordem. Ainda de acordo com o relator, houve incidência das orientações jurisprudenciais números 64 e 142 da SDI 2, que estabelecem que não fere o direito líquido e certo a concessão de tutela antecipada para reintegração de empregado protegido por estabilidade provisória decorrente de lei ou norma coletiva, e inexiste direito líquido e certo a ser oposto contra ato de juiz que, antecipando a tutela jurisdicional, determina a reintegração do empregado até a decisão final do processo, quando demonstrada a razoabilidade do direito subjetivo material, como no caso de portador de doença profissional. Por unanimidade, os ministros mantiveram decisão do regional e negaram o pedido da empresa. E veja mais um caso de destaque julgado ao longo da semana pelo Tribunal Superior do Trabalho.
A seção 1 de dissídios individuais do TST negou o pedido de um jornalista da RBS, que reivindicava pagamento na forma de horas extras em vez de diárias. A remuneração por dia de trabalho era prevista em norma coletiva da categoria quando o empregado estivesse em viagem. O profissional trabalhou na empresa por 27 anos. Em primeiro grau, o pedido do jornalista foi negado, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Para o TRT, apesar de a Constituição Federal reconhecer as convenções e acordos coletivos de trabalho, a supressão de direitos indisponíveis não é autorizada. O regional considerou ainda que o pagamento do valor fixo prejudicou o empregado. Após recurso da empresa, o caso chegou à 6ª turma do TST. Para a turma, não houve renúncia nem flexibilização de direito absolutamente indisponível. O empregado, então, recorreu e o processo foi levado para a seção 1 de dissídios individuais. Mas o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa, manteve a decisão da 6ª turma. O ministro citou precedentes e destacou que a Constituição autoriza a flexibilização de direito relativo à jornada de trabalho mediante norma coletiva, pela compensação de horários ou pela redução da jornada. Para o ministro, a norma coletiva que substituía a remuneração de horas extras pelo pagamento de diária de viagem não prejudicou o empregado nem alterou o direito trabalhista indisponível. A decisão foi unânime. No dia 30 de setembro, o Tribunal Superior do Trabalho vai realizar um seminário e uma audiência pública sobre o funcionamento e gestão do seu plano de saúde. O TST Saúde em Números, Funcionamento e Gestão será aberto ao público em geral e entidades e beneficiários poderão participar dos debates. E depois do intervalo, o que acontece se o empregado não realizar o exame demissional? Veja no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e vamos fazer um giro pelas turmas do TST e conferir alguns casos julgados. Começamos pela 5ª turma. Uma enfermeira que era ameaçada de morte durante o trabalho em postos de saúde em comunidades de Porto Alegre vai ser indenizada. A profissional chegou a tentar o suicídio devido à sobrecarga psíquica sofrida. Os juízos de 1º e 2º grau haviam negado a indenização. O entendimento foi o de que não teria havido ato ilícito do empregador por se tratar de violência externa provocada por gangues. Mas para o relator do caso no TST, ministro Breno Medeiros, ficou constatada a existência de dano moral decorrente do sofrimento emocional da profissional durante o trabalho. Segundo o ministro, o posto de saúde em que trabalhava a enfermeira estava sujeito a assaltos e era alvo de constantes episódios de agressividade dos moradores da comunidade. A decisão foi unânime. E a 7ª turma condenou a joalheria H. Stern a ressarcir um segurança por gastos com o uso obrigatório de terno. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, havia negado o pedido de reparação ao segurança. Entendeu que o fato de a empresa exigir que o empregado use traje social sem qualquer padronização que o vincule ao empregador não assegura o direito ao recebimento do valor da roupa. Segundo o TRT, o terno é traje de uso comum na sociedade e não tem necessariamente valor elevado, diante da variedade e oferta no mercado. O segurança recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. No exame do recurso de revista, o relator, ministro Cláudio Brandão, afirmou que a definição de código de vestimenta se insere no poder diretivo do empregador de conduzir a atividade da melhor forma na empresa. Porém, o direito deve ser exercido em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em respeito à dignidade do empregado. Para o ministro, a exigência da empresa é razoável, por ser comum o uso de terno por profissionais de segurança, especialmente no ambiente de joalheria de luxo. Por outro lado, ao contrário do que foi decidido pelo Tribunal Regional, não se trata de vestimenta indispensável, utilizada no dia a dia pela maioria dos trabalhadores.
O relator considerou ainda desproporcional o custo da vestimenta e o salário recebido pelo segurança, de R$ 1.600. O ministro ressaltou que a exigência de terno e gravata para advogados ou para executivos em grandes empresas, por exemplo, é diferente da mesma determinação para trabalhadores de outros ramos. Estou negando provimento ao recurso de revista da reclamada e dando provimento exatamente para determinar que esse pagamento seja efetuado, e aí estou restabelecendo a sentença, pela reclamada, já que ela exigia esta vestimenta própria para os seus seguranças. A decisão da 7ª turma foi unânime. A 6ª turma anulou sentença em que o Clube de Regatas Flamengo havia sido condenado ao pagamento de horas extras a um instrutor de remo. De acordo com o processo, o preposto do Flamengo informou que os professores técnicos não batiam cartão de ponto. Com base nisso, o juízo de primeiro grau negou a oitiva de testemunha indicada pelo clube, por considerar que o depoimento não poderia suprir a ausência do controle de frequência, como é exigido por lei. No Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, a condenação do Flamengo foi mantida. O caso chegou ao TST. Após recurso de revista, a relatora na 6ª turma, ministra Kátia Arruda, observou que a não apresentação injustificada dos controles de frequência gera sim presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho. Mas a relatora acrescentou que a falta do ponto pode ser suprimida por prova em contrário. Assim, por unanimidade, a 6ª turma entendeu que houve cerceamento de defesa. Agora, o processo retornará para o juízo de primeiro grau tomar o depoimento da testemunha rejeitada inicialmente. Encerramos o giro de notícias com o julgamento da 8ª turma. A BRF conseguiu que fosse realizada a perícia técnica para apuração de insalubridade em atividade desenvolvida por uma operadora de produção. A profissional pretendia ser indenizada pelo não recebimento de adicional de insalubridade em grau médio. Os juízos de primeiro e segundo grau haviam concedido o benefício à empregada e negado o pedido da empresa para que fosse realizada perícia que comprovasse a insalubridade alegada pela profissional. Entenderam que a medida não é obrigatória, mas ao julgar o caso no TST, a relatora ministra Dora Maria da Costa explicou que a realização da perícia é imprescindível e quando alegada a insalubridade, o magistrado deverá determinar a perícia, mesmo que não tenha havido solicitação das partes. Por unanimidade, a turma determinou o retorno do processo à Vara do Trabalho de origem para que seja realizada a perícia para apuração da insalubridade. E é hora de esclarecer uma dúvida publicada nas nossas redes sociais com a hashtag #QueroPost. E a pergunta que chegou pra gente com a hashtag #QueroPost foi publicada no YouTube. O que acontece se o exame demissional não for feito? Você fica sabendo a resposta agora na reportagem. Fuma? Não. Bebe? Não. Atividade física? As perguntas fazem parte da consulta com o médico do trabalho. Exames admissionais, periódicos ou demissionais exigem a conversa mais detalhada com o paciente e uma análise clínica geral, incluindo aspectos físicos e mentais. Se for identificado algum problema relacionado à atividade profissional, a empresa é comunicada. Se for comprovada uma doença ocupacional, o que fica de, digamos assim, garantia para o trabalhador é a emissão da CAT, a comunicação de acidente de trabalho, é o documento que faz a correlação entre o trabalho e a doença que porventura ele tenha adquirido. Por isso ele tem uma garantia, uma estabilidade, até no emprego, quando ele volta da perícia médica, ele não pode ser demitido durante o período de 12 meses, se ficar constatado que aquela doença dele foi relacionada ao trabalho. Caso esteja tudo certo com o paciente, o atestado de saúde ocupacional é emitido. O documento é obrigatório para homologar a rescisão do contrato de trabalho.
O exame demissional é obrigatoriamente solicitado pela empresa sempre que um profissional é desligado. O objetivo é evitar a demissão de um empregado doente, que futuramente pode procurar a justiça alegando problemas de saúde decorrentes das atividades exercidas. O exame serve para comprovar que, na data do desligamento, ele estava em plenas condições físicas e mentais. A realização dos exames admissionais, periódicos e demissionais é determinada pelo artigo 168 da Consolidação das Leis do Trabalho. Esses procedimentos fazem parte do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, previsto na norma regulamentadora 7 do extinto Ministério do Trabalho. O empregador que demite um empregado, ele tem o prazo hoje até 10 dias depois da rescisão do contrato, ele tem que fazer um exame demissional para saber se aquele empregado que foi demitido, ele estava em perfeitas condições de saúde, ou seja, apto a ser demitido da empresa. Mas se a empresa dispensa um empregado sem a realização do exame demissional, pode receber multa e ainda ter que indenizar o profissional. É uma infração de natureza administrativa, mas que pode gerar efeitos pecuniários em favor do empregado. Por exemplo, se um empregado está doente e ele é demitido e esse exame demissional não é realizado, ele pode questionar isso judicialmente caso ele venha à justiça pleitear a sua própria reintegração ao emprego ou mesmo uma indenização pelos danos que ele sofreu por ter sido demitido doente. Então, se ele não estiver doente, o efeito em relação ao empregado não vai ser nenhum em termos de efeitos pecuniários. Mas se ele estiver acometido de alguma moléstia, aquela demissão foi ilegal. E no próximo bloco, as notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. Revista TST está de volta e vai até o dia 30 de setembro, o prazo para as inscrições na primeira edição do Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo. Serão premiadas as melhores reportagens sobre trabalho infantil e formas de combate. Podem ser inscritas produções individuais ou em série nas modalidades impresso, rádio, TV, web e foto. Os primeiros colocados de cada categoria vão receber R$10 mil em dinheiro, além de troféu e certificados. Mais informações no site tst.jus.br. E veja outras notícias que foram destaque no TST ao longo da semana. O Tribunal Superior do Trabalho indicou uma desembargadora do Rio Grande do Sul e uma juíza de Sergipe para o Conselho Nacional de Justiça. Os nomes das magistradas foram escolhidos pelos ministros do Tribunal Superior do Trabalho durante a sessão do Tribunal Pleno. Tânia Regina Silva Rexigel é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. Flávia Moreira Guimarães Pessoa é juíza da 4ª Vara do Trabalho de Aracaju, em Sergipe. Os nomes ainda precisam ser aprovados pelo plenário do Senado Federal após sabatina das magistradas na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovadas, desembargadora e juíza irão compor o Conselho Nacional de Justiça no biênio 2019-2021. O CNJ é composto por 15 integrantes com mandato de 2 anos, entre eles um ministro do TST, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho e um juiz do Trabalho. Em 16 de setembro, o ministro Emanuel Pereira tomou posse na vaga de conselheiro destinada à Corte Superior Trabalhista. E o Revista TST fica por aqui. Outras notícias você acompanha no nosso site e pelas redes sociais do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.